Olá, tudo bem? Espero que você tenha estudado, tenha descansado. A gente vai voltar falando de patologia. Eu sou Beatriz Venturi, sou estomatologista e patologista e você é responsável pelo curso do Aprimore. Vamos continuar usando Neville e Reguese, que são as bibliografias mais utilizadas nos concursos, e hoje a gente vai falar de cistos odontogênicos. Então, cistos odontogênicos costumam cair com bastante frequência. E é uma das grandes dificuldades dos alunos, porque eles costumam achar que os cistos todos se parecem e acabam tendo dificuldade na hora de fazer o diagnóstico. Então, um bom modo de se aprender cistos odontogênicos e de não confundir é relembrar a odontogênese. Então, a gente vai fazer isso para facilitar o entendimento de cisto. A gente vai começar falando sobre classificação do cisto. Então, o cisto, ele é uma entidade. Para ser cisto, a gente tem que ter uma lesão bem definida. E essa lesão, ela precisa, na verdade, ter 3 componentes. A cápsula, que é o componente externo que restringe aquela lesão. A lesão, ela é forrada internamente por um epitélio. Então, o forro epitelial é o que caracteriza os cistos. Os cistos, eles são sempre proliferação epitelial, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, se não tem epitélio, não é cisto. O epitélio forra o cisto pelo seu interior. E aqui dentro, a gente costuma ter líquido e restos de célula. Então, é uma entidade bem determinada. Cápsula, epitélio forrando internamente e o centro contendo líquido. Ou seja, o cisto nada mais é do que uma lesão Kinder Ovo. Aqui a gente tem a cápsula, que é essa região mais externa que delimita. O branco seria o forro epitelial, que forra toda a parte interna da cavidade, só que no cisto a gente não tem surpresa, a gente tem ali líquido e restos de célula. Então, essa é a manifestação do cisto. Ela é radiolúcida na radiografia, por quê? Porque na parte interna ela contém líquido e restos de célula, além de ser o tecido conjuntivo e o epitélio, tecido mole. Então, os cistos, eles vão vir sempre de proliferação epitelial. O início de um cisto é sempre uma proliferação epitelial. Como na boca a gente tem muita proliferação epitelial para formar os dentes ou para formar as outras estruturas, é um local onde a gente vê cisto com muita frequência. Então, se é o epitélio que forma o cisto, se o epitélio é o iniciador, é o formador dos cistos, eles vão ser sempre os responsáveis pela classificação, ou seja, pelo nome do cisto. Então, se esse epitélio vem da formação de dente, vem do epitélio odontogênico, a gente vai ter os cistos odontogênicos, que são os que a gente vai falar hoje. Agora, se esse epitélio vem do processo de formação de outra estrutura na cavidade oral, que não os dentes, aí a gente vai ter os cistos não odontogênicos, ou antigamente chamados de cistos fissurais, ou cistos de inclusão, que embora seja um nome antigo, a gente ainda pode encontrar. Então, de acordo com a natureza, ou seja, com a origem do epitélio, se ele vem do epitélio formador de dente, cisto odontogênico. Se ele vem do epitélio que forma outras estruturas na boca que não dente, vai ser os cistos não odontogênicos, fissurais ou de inclusão. Então, hoje, a gente vai falar dos cistos odontogênicos. Por isso que a gente vai voltar em odontogênese e vai falar dos restos epiteliais oriundos da odontogênese. Agora, desses cistos da odontogênese, existe ainda uma classificação quanto ao estímulo, ou seja, o que fez aquele epitélio acordar e fazer, então, uma organização cística. Então, se esse estímulo ele é inflamatório, então os estímulos inflamatórios eles estão relacionados a dentes não vitais. O dente perdeu a vitalidade por um trauma, por uma cárie, aquilo chegou ao periápice, atraiu inflamação, a inflamação chegou ali com as suas citocinas, seus fatores de crescimento, acordaram o epitélio e fizeram ele, então, se organizar. Então, normalmente, os cistos inflamatórios, eles são oriundos de dentes não vitais, dentes que perderam sua vitalidade e que tiveram, então, a inflamação. Já os cistos não inflamatórios, esses são os cistos sem explicação aparente, eventualmente chamados de cistos de desenvolvimento. O epitélio está lá quieto, um dia ele é reativado, começa a proliferar e forma, então, a lesão. Então, os odontogênicos podem ser inflamatórios ou não inflamatórios. Então, a gente vai falar dos inflamatórios, radicular e residual, e dos não inflamatórios ou de desenvolvimento, dentígero, erupção, cerato,
o cisto odontogênico epitelial calcificante, que é o cisto de Gorlin, os cistos gengivais do adulto e do recém-nascido, periodontal lateral.